Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo de gases, tá? Eu quero falar com vocês hoje sobre a transformação adiabática, tá? Então, o que é a transformação adiabática? É uma transformação gasosa em que o sistema, né, o gás, ele não troca calor com o ambiente externo, tá? Então, a princípio existem duas maneiras de você ter uma transformação adiabática. A primeira maneira, que é, digamos, um modo ideal, que é uma transformação, né, uma expansão, uma compressão, uma mudança de temperatura, de pressão, que acontece dentro de um recipiente com paredes adiabáticas. Tá? Então, você tem um recipiente ali que isola o sistema do meio externo e o sistema passa pelas transformações que ele tem que passar sem trocar calor. Tá? A outra maneira de uma transformação adiabática acontecer é quando você tem uma expansão, uma compressão muito rápida. Tá? Então, quando o sistema ele se expande ou se comprime muito rapidamente, não dá tempo dele trocar calor com o ambiente externo. Tá? Então, por exemplo, se você tem um vazamento de gás em um botijão, né, você sabe que o gás ele vaza numa uma velocidade muito alta, porque a pressão interna é muito maior que a pressão externa. Tá? Então, aí você tem uma expansão rápida, que seria um exemplo de uma transformação adiabática. Tá? E para falar da transformação adiabática, né, sempre a gente faz uma comparação com a transformação isotérmica. Né? Deixa eu até avançar aqui nesse outro slide para mostrar para vocês esse gráfico. Tá? Então aqui você tem as já conhecidas isotermas, né, que são curvas de transformação que aconteceriam a temperatura constante. Então você tem a temperatura TA aqui do estado inicial, temperatura TB, temperatura TC. Né? Então aqui são as isotermas. Não sei se vocês lembram, mas na transformação isotérmica eu falei que é uma transformação que deve acontecer de uma maneira muito lenta, para que, à medida que o sistema vai se expandindo, por exemplo, né, dê tempo dele trocar calor com o ambiente externo. Então, se o processo ele é muito lento, dá tempo do sistema entrar em equilíbrio térmico, ou seja, igualar as temperaturas, entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Por outro lado, a transformação adiabática ela tem que ser muito rápida, justamente pelo motivo contrário. Eu não quero trocar calor, eu não quero que o sistema troque calor. Então tem que ter uma expansão rápida ou uma compressão rápida. Então, transformações adiabáticas acontecem, por exemplo, em pistões de um motor de combustão interna. Né? Os pistões eles passam por expansões e compressões muito rápidas que praticamente não dá tempo dele trocar calor com o ambiente externo. É claro, né, pessoal, se fosse ideal isso, né, se de fato fosse uma transformação adiabática, você não teria... Não, perdão, eu estou falando besteira aqui. Não, esqueça. Então, a transformação adiabática ela acontece nesse tipo de expansão e compressão muito rápida, como no interior de pistões. Um outro exemplo é quando você vai lançar, né, um aerosol, um spray, né, algo que você precisa, no caso assim, espalhar, né, pelo ambiente. Então, ele utiliza um gás aqui, que à medida que você aperta, esse gás ele sai para fora, claro, carregando as partículas que ele vai carregar, né? Mas ele passa por uma expansão muito rápida, né? E o que a gente observa? A gente observa um resfriamento do sistema. Então, olha só, aqui você tem a curva adiabática, ela descreve a transformação adiabática. À medida que o sistema se expande, ao mesmo tempo em que a pressão cai, como você pode notar, né? A pressão era PA, caiu para PB e caiu para PC, à medida que os volumes foram aumentando, as temperaturas também diminuíram. Porque eu não sei se vocês lembram, mas à medida que a isoterma se afasta aqui da origem do diagrama, maior é a temperatura. Né? Então a temperatura Tc é menor que Tb, que é menor que Ta. Então à medida que o sistema passa por uma expansão adiabática, a sua temperatura diminui. Eu posso aqui adiantar para vocês, né, brevemente, um comentário em relação ao porquê que essa temperatura diminui. Por que uma expansão leva à redução da temperatura? Basicamente é o seguinte, né? Vamos já entrando um pouquinho na termodinâmica, eu posso falar o seguinte: há duas maneiras de um sistema trocar trocar energia com o ambiente externo. Duas formas. Uma é trocando calor, que aqui na transformação adiabática não acontece, e a outra é trocando trabalho. Como assim trocando trabalho? No caso de um gás, quando esse gás ele se expande, a gente diz que ele realiza trabalho sobre o ambiente. Então, se o gás está realizando trabalho, ele está gastando energia. Tá? Então, a sua energia diminui
E a energia do sistema, a energia do gás, está ligado diretamente com a temperatura. Então, quando a energia diminui na expansão, né, na realização do trabalho, a temperatura diminui. Por outro lado, se o sistema recebe trabalho do ambiente, ou seja, ele é comprimido por uma força externa, uma pressão externa e tal, quando ele é comprimido, o trabalho que ele recebe, né, é transformado num acréscimo de energia do sistema e assim aumenta a temperatura. Então você poderia ter um processo contrário aqui, né, de C para A. Então seria uma compressão adiabática, e nessa compressão adiabática acontece um aumento da temperatura. Então a temperatura não muda apenas trocando calor, ela pode mudar também trocando outras formas de energia, como é o caso do trabalho, né? O trabalho na expansão e na compressão. Mas a gente vai falar isso com muito mais detalhes na sequência, né? Após a gente tratar aqui dos gases, a gente vai falar lá da primeira lei da termodinâmica com muito mais detalhes, aí vocês vão poder entender melhor, tá? Beleza? Então vamos a um exemplo, tá? Esse aqui é o exemplo de uma transformação adiabática, né? A gente vai analisar aqui o processo de expansão do estado A para o estado B. Você nota que é uma curva adiabática, por quê? Porque a temperatura diminui no processo de expansão, né? Você sai de uma temperatura inicial, que é TA, que é 360 Kelvin, e vai para uma temperatura menor, que é TB, que a gente não sabe quanto é, mas a gente vai calcular aqui. Então, olha só, você tem, né, para o estado A, o valor da sua pressão, ou seja, a pressão exercida pelo gás, e o volume inicial do sistema, que é 3 litros. Então, a pressão é 8 atmosferas, o volume 3 litros. Para o estado final, você tem aqui, o estado B, né? Você tem aqui a pressão de 2 atmosferas e o volume de 5 litros. Então, o volume aumentou, a pressão diminuiu e a temperatura diminuiu também. Como é que a gente vai determinar a temperatura final? Utilizando aquela equação que a gente viu no vídeo passado, que é a equação geral dos gases, certo? A equação geral dos gases, que relaciona justamente, né, as variáveis de estado, de um estado inicial para um estado final, para qualquer transformação, inclusive a transformação adiabática. Tá? Então, a equação geral dos gases perfeitos é essa daqui, né? Então, você tem PA vezes VA sobre TA, as variáveis de estado do estado inicial, e PB vezes VB sobre TB, as variáveis do estado final. Tá? A única incógnita que nós temos aqui é a temperatura TB. Então, aplicando os valores na equação, a gente vai trabalhar aqui, né? Faz as multiplicações e tal. Ficamos aqui com 8 vezes 3, 24, vai multiplicar o TB, eu multipliquei cruzado aqui. 2 vezes 5 é 10, vai multiplicar 360, vira 3.600. Passando 24 dividindo, nós ficamos então com uma temperatura final de 150 Kelvin. Tá? Então a gente conseguiu determinar aí aplicando a equação geral dos gases. Como eu já falei antes, né, a equação geral dos gases pode ser aplicada a qualquer transformação, inclusive a transformação adiabática. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então esse vídeo vai encerrar por aqui, daí o próximo vídeo eu já vou começar falando aí da equação de Clapeyron. Tá bom?